Muito bom dia, meus amigos. Hoje, rodada de Liga dos Campeões, rodada cheia, 9 jogos, ainda tem Brasileirão, então tem muito palpite aqui no canal do QA. Hoje é um dia também que a gente tem muitas super cotações, então eu convido você a participar do nosso grupo gratuito, onde a gente filtra as melhores super odds. Vou começar com uma hoje, um gol no primeiro tempo, aumento da 365 no jogo do Ajax e Benfica, jogo de muita necessidade para os dois últimos colocados. Eles têm tido um pouquinho de dificuldade, mas um aumento de HT, né, de gol no primeiro tempo, é praticamente sempre que a gente vai ter valor, e se tem valor a gente tem que pegar, então esse aumento é bastante honesto pro dia de hoje. Como eu falei, a gente vai ter diversos outros também, a gente filtra os melhores lá no nosso grupo, além de diversas outras dicas, já tem desajuste de finalização, tem muita coisa, então participe, link no primeiro comentário fixado. Para hoje, palpite dos 9 jogos da Liga dos Campeões, 8 que eu pulei 2 do Brasileirão e um super bilhete ao final, e vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas essas dicas do dia. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira de Liga dos Campeões. Vem comigo que hoje tem muito jogo e eu vou começar analisando o jogo do Ajax contra o Benfica. O Ajax acabou de trocar de treinador. Por quê? Porque o desempenho recente é muito ruim. Apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Perdeu o último jogo para o Excelsior, perdeu 3 seguidas e o time quer se reconstruir para tentar brigar por uma vaga em competição europeia, coisa que nem pelo campeonato holandês está indo. Na Liga dos Campeões, a situação ainda vai de mal a pior, com o time ocupando a última colocação, perdendo os 4 jogos que disputou. Para hoje, o time vai receber a equipe do Benfica, que também não tem um bom desempenho, também perdendo os 4 jogos. A equipe treinada pelo José Mourinho quer também se recuperar na competição. O Benfica vem um pouco melhor no seu campeonato nacional, mas na Liga dos Campeões, como a gente viu, o desempenho não é legal. Ponto de asterisco aqui pro Benfica é que a campanha do Benfica pegou times muito complicados, né? Pegou Chelsea, pegou Newcastle, pegou o Bayern, teve a estreia, o time tomou a virada, então o desempenho do Benfica pode ser que melhore. No Ajax eu vou destacar aqui o Weghorst, que é o atacante que marcou o único gol do time na Liga dos Campeões, também sofreu 8 faltas e ele é o principal jogador criativo dessa equipe e vai tentar finalizar bastante hoje. Hoje o Ajax tende a ir para cima e é um jogo de boas chances. Do lado do Benfica, o Pavlidis também é um jogador aí que tem boas qualidades e eu acho que esse vai ser um jogo que vai fugir um pouco da tônica desses dois times, que são jogos um pouco mais duros, onde tem tanta criação assim, um time com um pouco mais de dificuldade. Aqui é um jogo de necessidade de vitória absurda dos times que eles vão pra cima, tá? Os ataques nessa competição têm tido um pouco de dificuldade, os jogos e os gols desses times têm saído mais do segundo tempo. A Ajax sofreu 4 dos 5 gols em casa nessa fase da Liga dos Campeões no segundo tempo, tá? E o Benfica sofreu 5 gols também no segundo tempo na fase de grupos da Liga dos Campeões. Eu vou pegar aqui o mais de 1.5 gols ao vivo, acho que a gente tem boa chance de ter um gol no primeiro tempo, inclusive recomendado aí no início do vídeo o Gol HT, jogo de dois times aqui que tem certa qualidade ofensiva, que estão tropeçando um pouco pelo nível dos adversários, mas nesse jogo aqui não pode sentar, empate não serve, é jogo para gols e é minha primeira dica do dia, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Galatasaray recebendo o União Sagliose, o Galatasaray que vem numa campanha muito positiva depois de estrear com derrota, venceu os outros 3 jogos de Liga dos Campeões, passou em sequência por Liverpool, por Bodo e também pelo próprio Ajax fora de casa, uma atuação muito imponente da equipe do Galatasaray, que hoje tem a baixa relevante do Osimhen, dos seus principais atacantes aí, não vai jogar. Aliás, a lista de jogadores que não vai jogar no Galatasaray é bem grande, né? Eliminar também tá fora, Kutlu, Cartas, Corpus, Elbalbal, Tassi, Ayan, Akugan, são muitos jogadores, mas ainda assim, a equipe que vai a campo tem muitos jogadores de qualidade também, muitos jogadores que vocês conhecem, como o próprio Gundogan, o Yilmaz, o Icardi atacante, o Sané, Gabriel Sara no meio, Torreira. Então a equipe do Galatasaray em casa faz aquela festa, pressiona e vai pra cima do Royal Union. Royal Union segue firme aqui na briga por mais um título do Campeonato Belga, acabou de vencer o Cercle Bruges por 2-0 no último final de semana, mas não vem com um time tão imponente assim como teve na temporada anterior. Na Liga dos Campeões, a toada começou positiva e ficou negativa, né? O inverso do Galatasaray, perdeu o primeiro, depois ganhou os 3 segundos, o Royal Union ganhou o primeiro, depois perdeu os outros 3, também pegou adversários complicados, né? Newcastle, Inter e o próprio Atlético de Madrid. Contra o Newcastle o time foi bastante valente, contra o Inter teve algumas chances, contra o Atlético de Madrid sucumbiu e fora de casa não tem tantas chances. Eu acho essa odd de 1,72 do Galatasaray aquela odd perigosa, mas também que não dá pra não ir, cara. O Galatasaray conseguiu vencer adversários muito fortes, tá jogando muito bem em casa, tem um meio campo muito técnico e o Real Sangliose, embora seja um time de qualidade aqui que possa engrossar,
Eu acho que o Galatasaray tem boas condições de vencer aqui. Eu vou na vitória do Galatasaray. Você pode tentar esperar um menos 0,25, handicap, né? Asiático menos 0,25 é uma coisa interessante. Mas o que eu mais gosto aqui é a vitória do time. Já vou logo de cara. O jogo também tem uma tendência aqui para gols, mas olha a defesa aqui do Galatasaray puxando um pouquinho para baixo. Então eu boto 1x0, 2x0, 2x1, os placares mais prováveis. Acho que a gente vai perder eventualmente no 1x1 aqui nesse jogo. O Bodo recebe a equipe da Juventus e esse jogo tende a ser bastante animado, né? Como eu falo sempre, Bodo protagonista no campeonato norueguês, vem aqui de 2 vitórias, marca muitos gols em casa, a média de gols do Bodo é sempre muito alta, ele marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 7 jogos em casa, então é um ataque que sempre consegue produzir, mas que na Liga dos Campeões tem tido um pouco de dificuldade também nos jogos recentes aqui. Empatou com o Tottenham em casa, perdeu para o Galatasaray e também perdeu para o Mônaco dentro de casa no último confronto. Então tá numa situação de tabela aqui também já um pouquinho preocupante, né? Tem que vencer para poder subir, já que tá aqui com apenas 2 pontos. A Juventus, ela só perdeu para o Real Madrid nessa Liga dos Campeões, mas os outros jogos ela só fez empatar. Com isso, ela tá 2 pontinhos só à frente do Bodo. Então hoje é um jogo muito importante. O que acontece é que a Juventus empata demais os seus jogos, né? E isso tem feito o time engatinhar tanto no Campeonato Italiano quanto nessa própria Liga dos Campeões. Os adversários foram complicados, pegou o Borussia Dortmund, pegou também o Real Madrid, pegou o Sporting, mas o desempenho aqui tem que melhorar e hoje tende a fazer um confronto movimentado, tá? Juventus é um time perigoso, com capacidade de vencer, com capacidade de criar, mas que defensivamente tem cedido chances aos seus adversários e o Bodo vai pra cima nesse jogo. Acho que vai ser um jogo de trocação. Tem o Hogg lá do Bodo, que é bom jogador, o Patrick Berg também, que é bom, Evgin. São vários jogadores de um time que joga bastante ofensivo num 4-3-3 e a Juventus também com seu ataque, com o Yildiz, com o Vlahovic, com o Conceição, tem boas condições também. Aqui eu vou pegar o mais de 2,5 gols, pessoal. São dois times que marcam e sofrem muitos gols aqui num jogo corrido, necessidade de vitória boa. Mercado de gols é o que mais me agrada. O Borussia Dortmund recebe o Villarreal e o Borussia Dortmund deixou escapar, né, uma vantagem grande aqui no último confronto. Estava vencendo, se não me engano, por 2-0. O Stuttgart acabou empatando 3-3. É mais uma cena de um time que tem oscilado em termos de resultados, né? Alternando vitórias, empates e derrotas. Pegou o City, foi muito dominado, perdeu de 4-1, mas também já fez bons jogos, ganhou do Copenhague, ganhou do Atlético Bilbao e sempre numa toada de fazer muitos gols porque tem um ataque muito poderoso com o próprio Guirassy, que é muito bom jogador, com o Brandt, com a ADM. É um time forte aqui e com DNA bastante ofensivo em casa. A Muralha Amarela vai colocar o time hoje para cima do Villarreal. Villarreal que é um time também com DNA ofensivo, também perigoso, que cria chances, que consegue finalizar e que consegue agredir os seus adversários, mas que nessa Liga dos Campeões ainda não teve um bom desempenho, né? O desempenho diante do Paphos, ele foi prejudicado, né? O Villarreal, se não me engano, teve um expulso logo no começo e aí acabou sucumbindo. Antes disso perdeu para o City, antes disso perdeu para o Real Madrid. O Real Madrid não, empatou com a Juventus, né? Numa caminhada aí que tem sido também complicada. O favoritismo é do Borussia, sim, mas é um time que tem os seus tropeços em casa, né? Que muitas vezes aqui acaba deixando a desejar. O mercado que eu mais gosto aqui também, pessoal, é o mercado de gols, tá? Porque a gente tem tanto gols do Borussia Dortmund quanto gols da equipe do Villarreal. Acho que a gente tem gols aqui para os dois lados, então eu também vou no mais de 2,5 gols aqui nesse jogo. Chelsea e Barcelona fazem um dos jogos aqui mais com maior expectativa dessa temporada, né? Um jogo aqui de dois times que são muito bons, dois times jovens, promissores e que têm jogado um ótimo futebol. O Chelsea chega numa fase muito forte, tanto ofensiva quanto defensiva, não sofreu gols nos últimos 2 jogos e vem aqui com um time cada vez mais acertado para poder disputar essa Liga dos Campeões. Carece ainda do Cole Palmer, é um jogador muito relevante como baixa e com isso, né, vem crescendo outros jogadores. O Enzo Fernandes é um cara que joga muita bola, o Pedro Neto tá jogando bem, o Garnacho até ele tá conseguindo se encontrar, o João Pedro também ainda tem as entradas do Estevão que tá conseguindo render e o Chelsea tem um desempenho dentro de casa no geral também muito forte. Isso já não é de hoje, né? Vem desde a temporada passada, são só 2 derrotas nos últimos 10, 2 derrotas as quais o Chelsea teve um jogador expulso. Do outro lado, a gente tem a forte equipe do Barcelona também, que nessa Liga dos Campeões tem conseguido fazer jogos bons,
mas que vem de um empate frustrante diante do Bruges. Antes disso, já conseguiu vencer o inglês por 2-1 nessa Liga dos Campeões. O Barcelona também tem algumas baixas aqui, como Gavi, Pedro e Ter Stegen. Essas são baixas um pouco mais frequentes. Hoje vai ter Yamal, Rashford e Lewandowski, um trio ofensivo muito bom. Cara, esse é um jogo que eu acho que vai ser um jogo muito legal de assistir. Nesse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar também o mais 2.5 gols. A gente vai ter que pegar ao vivo e isso deixa a gente um pouquinho em risco, porque os 9 gols do Chelsea nessa Liga dos Campeões foram marcados entre os 15 e 60 minutos. Isso é um ponto para poder sair um gol cedo, mas a linha tá em 3,5 e eu não sou tão fã de 3,5. Por quê? Porque o Chelsea venceu 3 dos últimos 4 jogos também sem sofrer gols. Ao mesmo tempo, o Barcelona balançou as redes aí nos 24 últimos jogos de Liga dos Campeões. Então a gente conta com gol dos dois lados, ambas marcam mais de 2,5 para bilhete, é muito interessante. Para esse jogo aqui, eu vou pegar o mais de 2.5, acho que vai ser um jogo bastante movimentado também, com chances dos dois lados. O vencedor eu realmente não sei quem vai ser. Ligeiro favoritismo pro Chelsea pelo que tem jogado, mas o Barcelona é muito forte, então as linhas estão bem colocadas, cenário de gols é o que eu mais gosto. Manchester City recebe o Bayer Leverkusen e o Manchester City, como eu falo com vocês, né, cada vez mais forte, cada vez mais imponente, mas ainda tropeçando, né? Perdeu para 2-1 aqui pro Newcastle, um jogo que eu realmente não esperava, foi uma atuação abaixo e uma atuação que destoa do que foi as vitórias imponentes do City recentes, diante de Bournemouth, Dortmund e do próprio Liverpool. Qual que é o ponto em comum aqui, né? As vitórias dentro de casa. O City fora de casa tá tendo um pouquinho de dificuldade. Foi assim, inclusive, perdeu para Aston Villa também. Então o time tem que se acertar. Tem cada vez mais jogadores à disposição e vai enfrentar o Leverkusen, que tá num bom momento aqui após uma reconstrução, né? Só perdeu recentemente pro Bayer Leverkusen, pro PSG e pro Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Conseguiu empatar com o PSV, venceu o Benfica fora. E nos últimos 2 jogos, 2 vitórias. Heidenheim é um dos piores da Bundesliga, tá? E o Wolfsburg também não vem tão bem assim, mas é um time perigoso, tá? O City é um time, como eu falei, com volume ofensivo, controla as ações e não fica atrás em Liga dos Campeões. Ele tende a construir as ações aqui e conseguir uma boa vitória diante do Leverkusen, mas complicado pegar um handicap diante de um time forte como tem sido o Leverkusen. Então, nesse jogo aqui, pessoal, o máximo que eu faço é pegar o Manchester City ao vivo em 1,60 ou mais. Se não tiver oportunidade, eu tô fora, ok? Jogo do Napoli contra o Karabakh também é um confronto perigoso, tá, pessoal? O Karabakh vem fazendo uma campanha muito acima do esperado, tá em 15º aqui, perdeu só um jogo até agora, melhor inclusive a campanha do que o próprio Napoli, que tropeçou no último jogo, né? O Napoli acabou não conseguindo vencer a equipe do Frankfurt aqui. O Napoli tá se acertando, tem muitos bons jogadores, só que também tem alguns jogadores que estão lesionados e estão diminuindo o poder desse time. O próprio Lukaku tá fora, Anguissa, De Bruyne, Lorenzo, Luca tá suspenso nesse jogo, e isso acaba fazendo com que o time fique um pouco menos forte. Isso porque o Rojo é um atacante também que deixa bastante a desejar. David Neres é bom, Politano também, a chegada dos McTominay é um craque de bola, mas o Napoli acaba tendo que se acertar um pouco porque perdeu muitas peças, então, enfim, vai brigar, mas vai ter um pouco de dificuldade para poder vencer jogos. E ainda mais que o Karabakh é um time que se mostrou muito digno nessa Liga dos Campeões, que consegue jogar, que consegue agredir. Foi para cima do Chelsea, fez 2, foi para cima do Copenhague, fez 2, perdeu pro Atlético, mas trocou e fez gol. Então pode vender cara aqui também um pouquinho esse jogo, tá, pessoal? Eu vou recomendar para vocês também a vitória do Napoli ao vivo aqui em 1,60 ou mais, que pode até virar um dupla chance também se o Karabakh sair na frente, até porque o Karabakh marcou gols aí no primeiro tempo em todos os jogos dessa Liga dos Campeões. Então acho que um pouquinho de cautela nesse jogo aqui se faz necessária. O penúltimo jogo dessa rodada da Liga dos Campeões, pessoal, é o Olympique de Marseille contra o Newcastle. Eu gosto bastante desse time do Olympique de Marseille. É um time que tem um DNA ofensivo, que cria chances, que agride os adversários, que vai pra cima, que não tem medo. Tem o Riley, que é muito bom, Igor Paixão jogando muito bem. Aubameyang, a campanha na Liga dos Campeões é muito digna, 4-0 diante do Ajax. Perdeu um jogo pro Sport que estava vencendo e teve um expulso, e teve um jogo diante da Atalanta onde pressionou e acabou sucumbindo no final. Agora vai enfrentar o bom time do Newcastle também, que vem com moral, com uma vitória diante do City no último confronto, mas que nos jogos fora de casa muitas vezes tem um desânimo e um desempenho muito abaixo do que o time pode render. O Newcastle está se acertando também com o Ultimate agora no ataque no lugar do Isaac, o Elanga jogando um pouquinho melhor também, o Anthony Gordon não estava rendendo muito bem, muito menos o Murphy, e tem inclusive algumas baixas aqui como o Isa, Trippier e também o Ashby. O Newcastle joga num 4-3-3, tecnicamente forte, tecnicamente perigoso, e eu acho que esse é um jogo bastante equilibrado, como as odds estão mostrando, tá? Acho que é um jogo que vai ser bem nervoso aqui, bem tenso
e equilibrado. O Marseille só perdeu um dos últimos 8 jogos dentro de casa. Já o Newcastle venceu apenas um, mas nessa Liga dos Campeões está com uma ótima campanha, né? Então eu vou acabar pulando, né, esse jogo no mercado de principal de vencedor do jogo, um jogo que acaba ficando muito equilibrado. Eu vou recomendar para vocês o mais de 1,5 gols, pessoal, contando com tanto um gol do Olympique quanto com um gol do Newcastle. Acho que 1-1 é um placar interessante para esse jogo aqui e eu vou tentar buscar o mercado de gols, ok? E para poder finalizar, pessoal, o jogo do Slavia do Bilbao é o único que eu não vou fazer nada nessa rodada, né? O time do Slavia não tá conseguindo render, passou 3 jogos sem conseguir marcar gols, mas a campanha geral do Bilbao também é muito ruim. Apesar da vitória aqui diante do Karabakh deu um respiro, já voltou perdendo para o Newcastle por 2. No Campeonato Espanhol também não tá conseguindo render, a toada é dificuldade, então assim, é um jogo que fica muito incerto, porque o melhor futebol com certeza é do Bilbao, mas o Slavia é um time perigoso e protagonista no seu campeonato local. O mercado puxa também as linhas para poucos gols por conta da dificuldade, mas é um jogo de necessidade. Então é um jogo que ficou muito incerto na minha visão e eu não tenho tanta propriedade assim, vou acabar pulando essa partida aqui, beleza? Indo pro Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o Atlético contra o Flamengo. O Atlético conseguiu perder a Sul-Americana pro Lanús, eu ainda não superei. E, cara, muito complicada a situação do Atlético aqui. Focou na Sul-Americana, deu tiro errado no Brasileirão, tá longe aqui. E o Galo praticamente é só cumprir tabela aqui até o final da competição, tá bem distante aqui da disputa da zona de rebaixamento. Então, o grande ponto do Atlético aqui é o Flamengo vir tirar a onda de novo, né? O Flamengo ganhou, atropelou a gente na última final da Copa do Brasil, comemorar mais um título aqui tá bastante complicado, né? O Atlético não vai poder contar com o Igor Gomes hoje, que tá suspenso. Alan Franco e o Guilherme Arana também são dúvida, já que deixaram com dores. Eu acho que a tendência do Atlético é poupar mesmo. Não vejo o Atlético muito imbuído nesse jogo, não. Mas vontade vai ter, porque o Atlético também não vai deixar o Flamengo tirar a onda. O Flamengo vem com 3-0 diante do Bragantino, uma vitória muito imponente. A gente pegou esse handicap e viajou com praticamente força máxima aqui para este confronto de hoje também. Pulgar e Saúl estão de volta para poder compor esse elenco. À frente deve ter Lino, Luiz Araújo e o Gonçalo Plata, todos os três jogando bem, além do Carrascal também. O Arrascaeta também pode pintar nesse time, então o Flamengo vem hoje com força máxima, tá? E nesse jogo, pessoal, eu vou pegar o menos 0,25 do Flamengo, tá? Se empatar, metade reembolsada, mas eu vejo o Flamengo hoje mais focado na competição, menos desgastado fisicamente, mais pronto para essa decisão. O Atlético em frangalhos aí depois dessa derrota na Sul-Americana, pode ser que venda caro porque tem um bom time, mas o Flamengo hoje está um patamar acima do Galo na competição, interesse, motivação e necessidade, e eu vou no menos 0,25 do Flamengo aqui nesse jogo. E para poder finalizar, pessoal, cotações invertidas aqui para o Grêmio diante do Palmeiras, né? Por quê? Porque o Palmeiras viajou com 11 jogadores para poder enfrentar o Grêmio, basicamente jogou a toalha, né? E pega o Grêmio aqui no momento de crescente, né, com 2-0 aqui diante do Vasco, 3-2 diante do Botafogo, mas o Grêmio tradicionalmente joga mal fora de casa e joga mal quando não tem o Arthur, coisa que hoje deve ter. Além dele, deve ter também o Amuso. 2 jogadores aqui relevantes, né, que retornam para o time e o desempenho do time cresce muito com ele. O número de finalizações do Grêmio cresceu bastante com esses jogadores e em casa, e eu acho que o time vai conseguir pressionar a equipe do Palmeiras. O Palmeiras vem de 3 jogos sem marcar gols, 4 jogos sem vencer. E como a gente viu aqui, o time vem bastante modificado para o jogo de hoje. O goleiro vai ser o Marcelo Lomba, para vocês terem uma ideia. Defesa com Jaime, Michael Benedito e Jefter. Meio campo com Aníbal Moreno e Emiliano Martínez. À frente com Felipe Anderson, Maurício, Bruno Rodrigues e Ramon Sousa. Cara, titular aqui nesse time, só Felipe Anderson e Maurício. De resto, todo mundo aqui foi preservado para a final da Libertadores para poder tentar salvar o ano do Palmeiras. Então, obviamente, nos grupos todos a gente pegou a movimentação, dupla chance do Grêmio que possibilitou. Agora, no momento aqui das linhas, a gente já tá tudo esmagado. O que eu gosto, pessoal, é a linha de finalizações do Grêmio. O Grêmio tá finalizando média aí de 12, 13, 14 finalizações por jogo e a finalização do Grêmio tá em 11,5. Então eu acho interessante 11 finalizações e meia do Grêmio aqui para este jogo, tá? Esses são os nossos palpites para essa terça-feira de Liga dos Campeões. Para poder finalizar, deixar aí na tela para vocês aquela odd alta que vocês gostam pra gente tentar brilhar. Cara, como que o Santos não chuta nada diante do Inter ontem sendo atrás, hein? Odd 60 passou perto, mas já já a gente busca ela de novo, beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Forte abraço e boas bets nesta terça-feira.